seja bem-vindo. É muito bom ter vocês aqui conosco nesta programação de Páscoa, nesse final de semana de Páscoa. E nós queremos muito que Deus fale ao seu coração através da palavra dele. Você está na Igreja Batista Betel, aqui da Zona Sul de Porto Alegre, e eu sou o Eduardo Góes, sou o pastor aqui da igreja, sou o Duzão, e é muito bom ter você aqui conosco. Gostaria de pensar com vocês aqui nessa Páscoa sobre a reconciliação. Existe uma expressão em latim chamada religare, que essa expressão ela dá origem à palavra religião, e religare significa religar, ou seja, reconectar aquilo que foi desligado, trazer de volta aquilo que foi separado. Religare é religar. E nessa Páscoa eu gostaria de pensar com vocês no tema da reconciliação. Vamos ler juntos um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Vamos ler esse texto juntos. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11, diz assim o texto da palavra do Senhor: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos comigo e vamos orar por um momento. Jesus, estamos diante da tua poderosa palavra e nós clamamos a ti que o nosso coração se prostre agora, que o nosso coração se renda e que a nossa mente entenda aquilo que o Senhor quer tratar conosco através desse texto. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. A Páscoa, meus irmãos, a Páscoa, ela nos lembra da salvação de Cristo. A Páscoa, ela claramente aponta para a salvação de Cristo. E a salvação do nosso Senhor Jesus, a salvação que é demonstrada na Bíblia, para entender essa salvação, a Bíblia ela usa muitos quadros, muitas ilustrações para que a gente possa entendê-la. Hoje nós vamos meditar no quadro, na ilustração da reconciliação. A reconciliação ela fala de relacionamento, ela fala de lar. Na reconciliação se trata de um relacionamento que foi quebrado e que agora precisa ser reconciliado. E não é uma simples reconciliação que nós estamos falando hoje. Não é a reconciliação do pai que briga com o filho e que eles precisam fazer as pazes. Não é uma reconciliação do amigo que se desfez a amizade e agora retornam. É a reconciliação. E o artigo faz toda a diferença. É a reconciliação porque é a reconciliação entre a humanidade e o nosso Deus. É sobre essa reconciliação que nós queremos falar hoje. É sobre essa reconciliação que a Páscoa vai focar hoje. Nós, no texto que lemos, vimos a ênfase que no versículo 11 se dá a reconciliação. E aqui nós vamos meditar em algumas verdades da reconciliação. A primeira verdade que nós enxergamos aqui no texto está no versículo 10, e eu gostaria que você relesse o versículo 10 comigo, que diz assim:
porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E o texto diz aqui que nós, quando inimigos, a primeira verdade da reconciliação é que a humanidade se tornou inimiga de Deus. A primeira verdade da reconciliação é que nós somos inimigos de Deus. O texto da Bíblia nos lembra claramente: nós somos inimigos. O texto fala de um relacionamento que foi quebrado, de um Deus que criou a humanidade e que deu à humanidade o relacionamento claro, direto com Ele. Adão estava com Deus no paraíso, tinha um relacionamento direto. Todas as tardes Adão podia conversar com Deus, convivia com Deus naquele paraíso, mas esse relacionamento foi quebrado. Esse relacionamento se rompeu porque a humanidade escolheu o pecado. A humanidade representada em Adão escolheu se distanciar de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. Lá em Romanos, no texto, na mesma carta que estamos lendo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, e o pecado faz separação entre nós e Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Nós somos inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. O contrário de reconciliação é a alienação. Nós nos tornamos indivíduos alienados. Alienação significa separação. Nós estamos alienados de Deus, separados de Deus. A sociedade é uma sociedade alienada, porque ela foi separada de Deus. E essa sociedade alienada, ela sabe que falta algo para ela, falta um pedaço para ela. E nessa alienação, a sociedade tenta suprir essa falta de várias maneiras. A sociedade inimiga de Deus não se vai diretamente para Deus. A sociedade inimiga de Deus não busca diretamente a Deus. A sociedade alienada de Deus tenta suprir o que lhe falta com tantas outras coisas. A sociedade alienada tenta suprir o pedaço que lhe falta com o consumismo. As pessoas compram e pensam que podem satisfazer o desejo da alma nesse consumismo. Vivemos na sociedade do consumo. A sociedade alienada tenta suprir o que lhe falta com ídolos políticos. Uns gostam de um determinado político, outros gostam de outro, e depositam neles a esperança, depositam em ideologias políticas, em partidos políticos, a esperança da sua alma, e tentam suprir a parte que lhe falta com essas coisas. A sociedade alienada também tenta suprir o que lhe falta com filosofias de vida, com ideias de como se viver, com ideias de como viver, como se alimentar. Eles fazem dietas muito rígidas e seguem essa filosofia de vida como se isso fosse trazer de volta o relacionamento que nos falta. A alienação da sociedade, inclusive, tenta trazer esse relacionamento de volta na própria religião, no próprio sistema religioso. No mundo existem várias religiões e todas as religiões do mundo, de alguma maneira, tentam religar esse relacionamento que foi quebrado. Mas nós enxergamos que toda tentativa humana de tentar religar esse relacionamento
é uma tentativa falha, o sistema religioso é falho, o religare partindo do homem falhou, a sociedade continua sendo alienada, somos inimigos de Deus. Essa é a primeira verdade, nós somos inimigos de Deus. Nessa primeira verdade nós enxergamos que no consumismo, que muitos tentam suprir o anseio da alma, o boleto chega. Que nas ideologias políticas, os políticos nos decepcionam. Que nas filosofias de vida, elas podem até suprir por um momento, mas depois acaba. Na própria religião, nós encontramos pessoas que se corrompem. Então, o religare da parte humana, o religare tentando ligar com essas coisas, não serviu, falhou. A alma continua gritando, falta alguma coisa. A nossa alma continua gritando, falta alguma coisa. E o que falta é justamente esse relacionamento com Deus. O relacionamento que foi quebrado, que nos transformou em inimigos. A segunda verdade que nós devemos meditar aqui na nossa reconciliação, é que Deus mandou um reconciliador. E eu gostaria de reler com vocês o versículo 11, que diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A reconciliação nos fala da verdade que Deus mandou o reconciliador, Cristo. O religare falhou, a religião humana falhou, e Deus mandou Jesus Cristo. O verdadeiro religare, Cristo, o reconciliador. A Páscoa, ela aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 1 Coríntios 5, 7, fala que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. João Batista, um profeta levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus Cristo. João Batista pregava o arrependimento. João Batista, de maneira muito ousada, ele falava para os pecadores: raça de víboras. E João Batista, esse profeta que foi levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, ele olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe outro. Não existe outro. Jesus é o reconciliador. A Bíblia nos mostra claramente isso. Sempre aponta para Jesus. João Batista, veja só que legal. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus. João Batista foi levantado por Deus para preparar o caminho para o caminho. O próprio Jesus falou acerca dele mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João Batista preparou o caminho para o caminho. Jesus é o caminho. Somente através dele conseguimos a verdadeira reconciliação com o Pai. Somente através de Jesus Cristo. As ideologias políticas falham. O consumismo não supre a nossa necessidade. A religião também falha. Jesus Cristo não falha. Ele é o mesmo. Jesus Cristo nunca falha. Ele é o mesmo. Jesus é o caminho. A Bíblia diz acerca de Cristo. A Bíblia fala lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 2, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio como homem, somente ele é o reconciliador. Nós, a humanidade,
se alienou de Deus, nós nos alienamos de Deus, a humanidade se alienou de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, mas Deus manda Jesus Cristo, o reconciliador. Deus manda Cristo para reconciliar o relacionamento que foi quebrado. Deus manda Jesus para nos trazer de volta de onde nunca deveríamos ter saído. Ele é o reconciliador. A terceira verdade da reconciliação que eu quero meditar aqui com vocês. A terceira verdade é que com Cristo e em Cristo, ao invés de inimigos de Deus, nós podemos nos tornar amigos de Deus. A primeira verdade é que a humanidade se tornou inimigo de Deus. Todos os homens, todas as pessoas se tornaram inimigas de Deus. A segunda verdade é que Deus mandou o reconciliador, Cristo. E a terceira verdade é que agora nós temos a oportunidade de sermos amigos de Deus. Éramos inimigos. Veio o reconciliador e agora podemos ser amigos. O que é preciso fazer para ser amigo de Deus? O que é necessário ainda fazer para ser amigo de Deus? A obra da reconciliação já está pronta. Cristo já morreu por nós na cruz. Ele já ressuscitou. A obra já foi feita. A parte de Cristo já foi totalmente feita. A obra é perfeita e não precisa ser refeita. Mas o que ainda falta para você ser amigo de Deus? O que você precisa fazer para ser amigo de Deus? O que você precisa fazer para deixar de ser inimigo e se tornar amigo de Deus? O que falta ainda? A Bíblia nos chama ao arrependimento. A Bíblia diz: se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa e creia que esse sacrifício deu certo. Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é o Salvador do mundo. Se arrependa, reconheça-se primeiro como pecador, porque tem muita gente que pensa que não é pecador. Tem muita gente que pensa que é justo e que merece a salvação. Muitas pessoas pensam isso. Mas primeiro nós precisamos reconhecer: somos pecadores. Para nos tornar amigos de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos erros, crer em Jesus, entregar a vida para Ele. O Senhor Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Ele disse assim: agora não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque os amigos sabem o que o seu Senhor faz. Vocês são meus amigos quando fazem a minha vontade. Quando entregamos a vida para Deus, quando começamos a seguir as palavras e os ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos verdadeiros amigos de Deus. E no mesmo capítulo de João 15, Jesus diz: não se espantem se o mundo vos odeia, porque o mundo é inimigo de vocês. Se o mundo é meu inimigo e vocês que são meus amigos, naturalmente o mundo se torna inimigo dos amigos de Deus. Irmãos, o mundo que a Bíblia diz é o sistema pecaminoso que opera nesse mundo. Os pecados que acontecem nesse sistema em que nós vivemos. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo, o sistema corrompido, quer que você continue no seu pecado. Já Cristo, o reconciliador, está com a mão estendida, te chamando: venha ser amigo de Deus. A mesma lógica, a lógica de ser amigo de Deus, automaticamente nos transforma inimigos do mundo. Essa mesma lógica está na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, só que de maneira contrária. A lógica lá, a mesma lógica está demonstrada assim: geração perversa. Vocês não sabem que, sendo amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus?
A mesma lógica está lá em Tiago 4:4. Quando entregamos a vida para Deus e nos tornamos amigos de Deus, automaticamente nós nos tornamos inimigos do sistema pecaminoso, não inimigos das pessoas, inimigos do pecado, inimigos desse convite para o pecado. Ao nos tornar amigos de Deus, nós precisamos deixar de flertar com o pecado. Ao nos tornar amigos de Deus, nós precisamos dizer não para o pecado. E o interessante é que o próprio Jesus, o nosso amigo, está conosco todos os dias até Ele voltar, nos capacitando a perseverar em santidade, a lutar para não pecar. Éramos inimigos. O reconciliador veio e nos dá a chance de nos tornar amigos. O relacionamento foi quebrado e o próprio Deus providenciou o conserto desse relacionamento. Nós quebramos o relacionamento com Deus. Deus é a parte ofendida da situação. Fomos nós que escolhemos o pecado no lugar de Deus. Deus é a parte prejudicada da situação. E é Ele quem providencia a reconciliação. É Ele quem manda o seu Filho para reconciliar a humanidade com Ele. É obra do próprio Deus. Eu lembro que na minha infância, eu gostava muito de jogar futebol com um amigo meu, um grande amigo meu. A gente sempre jogava futebol lá na área da minha casa. E lá naquela área, todos os dias a gente jogava bola. Só que ele sempre foi muito mais habilidoso do que eu. Na verdade, qualquer pessoa é muito mais habilidoso do que eu, mas ele ainda mais. E todas as vezes que a gente jogava futebol, todas as vezes ele ganhava de mim. Mas teve uma vez que ele estava ganhando de mim e eu fiquei com muita raiva. Eu estava com muita raiva porque ele estava sempre ganhando de mim. E nesse dia eu peguei a bola e chutei com muita força na direção dele. Eu acertei ele. Eu o machuquei e fiz isso de propósito. A amizade, nesse momento, o relacionamento foi quebrado. Nesse momento se instaurou uma pequena inimizade. E eu lembro que eu, muito bruto, com muita raiva, fiz o errado, ofendi o meu amigo. E ainda assim, a reconciliação partiu dele. Foi ele que veio atrás de mim para fazer as pazes. Com Deus é assim. Com Deus fomos nós que ofendemos a Deus. E é o próprio Deus quem está correndo atrás de nós, quem está tentando nos buscar para trazer a reconciliação, para restaurar esse relacionamento com Ele. A Bíblia diz que nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. É Deus que manda o seu Filho. É Deus que dá o seu Filho para morrer por nós na cruz, como a Páscoa nos lembra. A Páscoa nos lembra que Cristo morreu por nós na cruz. Mas a Páscoa nos lembra também que Cristo ressuscitou. A Páscoa nos lembra também que Ele está aqui agora. É Deus, é Cristo que está aí agora falando ao seu coração. É o próprio Cristo, através da sua palavra, através da sua ressurreição, que está aí agora tentando gerar reconciliação, tentando trazer de volta o relacionamento que foi perdido. É obra do próprio Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês os versículos 7 e 8 do texto que nós lemos. Olha o que o texto diz. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus
não esperou você assinar o contrato dizendo: se Jesus fizer isso por mim na cruz, se Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia, eu vou entregar a minha vida para Ele, eu vou me arrepender dos meus pecados. Jesus não esperou isso acontecer. Jesus se entregou por nós, mesmo antes de decidirmos entregar a vida para Ele. Você está esperando Jesus fazer um milagre na sua vida para entregar a vida para Ele? Você está esperando Jesus fazer mais o quê? Porque Ele já fez. Ele já fez. A obra de reconciliação já foi feita. A obra de reconciliação já foi feita na cruz. Ele já ressuscitou. Ele já fez. A reconciliação está disponível. Restaure o relacionamento com Deus. Ele está te chamando para isso. Restaure o seu relacionamento com Deus. A Páscoa, ela sempre nos lembra disso. Jesus ressuscitou para nos trazer o verdadeiro relacionamento com Deus. Só através dessa reconciliação nós podemos orar: Pai nosso que estás nos céus. Só através dessa reconciliação. Só se tivermos um relacionamento restaurado. Porque sem relacionamento as palavras se tornam vãs. Cristo te chama: restaure o seu relacionamento com Deus. Cristo te chama para viver a reconciliação, que nos faz morar na casa do Pai, mesmo tendo o ofendido tanto. Vamos orar juntos? Feche seus olhos comigo. Jesus amado, todas as pessoas que estão ouvindo agora esta pregação, todas as pessoas que agora estão ouvindo a Tua palavra, todas elas, inclusive eu, todos nós, nos tornamos inimigos Teus. Jesus amado, o Senhor veio, o reconciliador veio para transformar esse relacionamento, para religar esse relacionamento. É por isso que somente o Senhor Jesus é a verdadeira religião. Somente o Senhor Jesus é o religar que deu certo. Somente Cristo consegue restaurar o nosso relacionamento perdido com Deus. Jesus amado, ainda existem pessoas que não são teus amigos. Ainda existem pessoas que ainda desejam o pecado mais do que a Ti. E por isso nós te clamamos agora, Deus, todos aqueles que ouvem esta ministração, pedimos, Espírito Santo, é o Senhor que está aí agora incomodando esses corações, para que eles entrem na sala do Pai, para que eles tenham também o relacionamento reconciliado contigo. Ajuda essas pessoas a provar da reconciliação. É isso que nós te clamamos, Deus. Todos aqueles que já entregaram a vida para o Senhor e que de alguma maneira estão afastados dos teus caminhos, nós clamamos agora também, Deus, dá a eles a oportunidade de viver essa verdadeira reconciliação. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter você aqui conosco. Nós te convidamos e te desafiamos a apresentar esse vídeo para outras pessoas, a compartilhar esta pregação com outras pessoas. Te convidamos e te desafiamos a se inscrever no canal da igreja aqui no YouTube. Te desafiamos também a ativar o sininho do canal, assim você vai ser relembrado todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal da igreja. E o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, que nessa Páscoa você se lembre do verdadeiro sentido da Páscoa, você se lembre da reconciliação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.